Leompe, todo mundo quer saber se esse novo Superman vai ter uma mala grande. Ó, o Leompe querendo ver a super mala. Que é isso? Isso daí foi do... Não me lembro o nome do ator, mas foi o primeiro Super-Homem depois do Christopher Reeves, né? Depois de muito tempo. O Super-Homem 5. Que é legal o filme. É legal o filme. Bem massa. O Super-Homem fez filho na Lois Lane e fugiu do sistema solar, velho. Fugiu da Terra. Esse daí é bom mesmo. Cara, Super-Homem muito jaguara, velho. Super-Homem é muito jaguara. Ele deu uns picotes com a Lois Lane e depois apagou a memória dela pra ela não lembrar. Que ele voltou, né? No primeiro filme ele voltou à Terra lá pra reverter a morte da Lois Lane. E a Lois Lane esqueceu que Super-Homem era Clark Kent, esqueceu que os dois picotaram. E aí ficou assim, né? Mas pior mesmo, velho, foi o do terceiro filme, Super-Homem 3. Que uns tempos atrás eu vi todos os Super-Homens assim na sequência, né? Pra ver o que dava. E os 3 é muito melhor do que eu me lembro. O filme é bem divertido. O 4 continuou horrível. O filme é hediondo de ruim, mas enfim. Super-Homem 3, o Super-Homem do pensamento intrusivo. Uns malucos lá fizeram uma máquina que deixou o Super-Homem... Não é malvado, velho. Deixou o Super-Homem trololó. Tipo, tava voando lá, passeando em Paris, viu a... Itália, né? Viu a Torre de Pisa torta. Opa! Foi lá e empurrou a Torre de Pisa pra deixar ela reta, velho. Foi coisa assim que ele tava fazendo. Super-Homem do pensamento intrusivo. E aí tinha a loirona, né? Que todo Lex Luthor ou similar Lex Luthor tem uma bonitona lá com ele, né? Daí tinha a loirona que ficou dando mole pro Super-Homem. E o Super-Homem do pensamento intrusivo foi lá e creu. Foi lá e creu. Aí ele se livrou lá do Super-Homem do mal, né? Que o Super-Homem do mal saiu, daí tava o Clark Kent, o Super-Homem brigando no ferro velho lá. E aí o Clark Kent ganhou e voltou a ser bonzinho. Foi ele lá no laboratório do cientista malvado que fez a máquina pra enfrentar ele e quebrar a máquina, que por sinal a máquina ficou viva e tentou catar ele lá. Aí tava a loirona lá. Oi, amor! Tudo felizinha, né? Cumprimentando ele e o Super-Homem. Hã? Quê? Ah, você não tá lembrado daquela noite lá, nós dois? Ah, desculpa, senhorita. Aquele não era eu. Velho. Super-Homem Jaguara pro caramba, mano. Que é isso? Que é isso? Aí, o Super-Homem 4 foi bizarro pra um caramba. Que ele tinha uns poder telecinésico, tinha poder da mente lá, né? Tanto que ele fez um Jedi na Lois Lane pra ela lembrar que os dois tinham ficado no primeiro filme. Aí só pra ele dar uns maio nela lá e depois foi e fez o Jedi de novo pra apagar a cabeça dela. Aí foi um negócio assim, super sem noção que aconteceu no filme, né? Esses poderes paranormais dele. E o pior de tudo é que ele tinha esses poderes paranormais no gibi. Naquela época ele tinha. Que deu uma doida lá nos roteirista da DC, né, que fazia os gibis do Super-Homem, botou poder telecinésico nele, paranormal e os cambal. Até isso o Super-Homem tinha. Aí quando deu a crise nas Infinitas Terras, né, que foi o evento que transformou o universo DC, eles rebutaram o Super-Homem, foi o John Byrne, né, com um escritor bem famoso de quadrinho. Ele que fez a reformulação do Super-Homem e nerfou esse negócio aí, né? Tirou os poderes paranormal, tirou umas outras coisas sem noção dele lá, aumentou as fraquezas dele, né? E aí o personagem ficou um pouco mais decente pra nova geração. Mas, assim, tinha isso daí no filme e não foi invenção dos roteiristas do filme, velho. Isso daí que é o pior de tudo. Aí teve, né, depois de anos, o Super-Homem Maludo, que era o que estavam comentando aí. E qual que é do Super-Homem Maludo, velho? Saiu a notícia, enquanto estavam promovendo o filme e tal, alguns produtores falaram que tiveram que apagar a mala do ator, né? Porque fica com aquela
sunga verde por cima da calça e tava marcando demais. Tava marcando demais o negócio lá. Eles tiveram que nerfar a mala do cara por computador, por CGI. Que ia desviar a atenção do filme. Ô, porra! Ai, ai, ai. Ó, o Super-Homem maludo era o Brandon Routh do Superman O Retorno. Deixa eu ver se eu acho notícia da época aqui. Putz, como é que eu vou pesquisar isso, gente? Sem aparecer coisa que não deve aqui na minha cara. Como é que eu pesquiso isso pra ver se eu acho uma notícia da época? Geralmente, se você usa duas cuecas, disfarça. No Inverse. Matéria de 2016 aqui. Vocês veem que eu não tô inventando, tá? Eita preula que tem um negócio aqui. Uma breve história da protuberância do Superman. Quer você queira admitir ou não, você já leu a história do Superman? Tá aqui em matéria do Inverse. A história da protuberância do Superman remonta à sua primeira aparição em Action Comics 1. Ah, eles estão falando de coisa mais antiga aí. Naquela época, quando Superman era desenhado por Joe Shuster, suas calças e virilha eram bem planas, o que significava que sua protuberância era quase inexistente no início de sua ilustre carreira. Mano, os caras fizeram uma matéria falando da mala do Super-Homem. E aí, dando destaque aqui na virilha de cada ator que apareceu. Aí tal do Christopher Reeve, velho, esse é o tal do manja, né? Esse é o tal do manja. Mas, deixa eu ver. Mas todo Super-Homem retornou quando... Isso aqui tá traduzido, tá? Quando o filme de Bryan Singer, de 2006, Superman Returns, trouxe o último filho de Krypton de volta aos cinemas pela primeira vez em quase 2 décadas, servindo como uma espécie de sequência solta dos 2 primeiros filmes de Reeves, o Super Tronco de Brandon Routh era mais justo do que qualquer versão anterior do Superman nas telas. De fato, o pacote de Routh foi alvo de especulação de fãs e da mídia. Como Christopher Reeve, antes dele, cuidar do super volume de Brandon Routh era um trabalho real de alguém no set de Superman Returns. Lois Mingenbusch, olha o nome ainda, hein? Louise, mas é bem parecido com Lois, né? Era figurinista de Returns e disse a Newsweek na época que houve mais discussões sobre o pacote do Superman do que qualquer outra coisa no traje. E segundo ela, os poderosos do filme decidiram que o tamanho do pacote não era grande, embora todos que assistiram o filme possam julgar por si mesmos. De qualquer forma, o mito urbano de que o volume de Brandon Routh foi encolhido ou aumentado por efeito CGI parece ser falso. Ah, tá. Então, né, depois de muito tempo, e 10 anos depois do filme, escreveram uma matéria. Aí, teve a história mesmo, né? Eu não tô louco. Então, teve a história do super pacote aí. Que matéria mais picante, putz grila. E aí, será que o Super-Homem novo aí tá como? Eu não vou ver o trailer aqui agora, né, que vai sair trailer novo, mas se eu ver aqui em live vai me cair a live, que essas porcarias aí sempre caem. E o Henry Calvo, ô louco, também é maludo, aí não sei, velho, como é que ficou. É que o tipo de traje que ele tá usando, o que usam hoje em dia, também é diferente, né, um tecido mais grosso ou borracha, sei lá o que eles colocam, e aí acaba não marcando tanto essas coisas, tanto que o traje mesmo, né, pra mostrar a musculatura e tal, o traje mesmo já vem com essa musculatura. Aí é diferente dos que usavam antes, que era tecido, né, daí dependendo do tecido lá, né, fica. O que falaram bastante desse Superman aqui foi da capa, né, que foi algo assim que deu polêmica na época e hoje é super comum, que ele usava a capa só em cenas assim, né, normal, mas nas cenas de voo, o ator não usava a capa. A capa era feita por CGI depois, que eles estavam falando que tentaram usar a capa nas filmagens, mas ficava tudo bugada lá, então eles preferiram depois fazer por computação gráfica.
né, a capa. Inclusive, esse Super-Homem, ele tem uma das cenas mais fuedas de toda a franquia, que foi a cena do avião, velho. O filme vale só aquela cena do avião já ganhou o filme. Sem brincadeira, a cena do avião é espetacular. E continua espetacular até hoje, né? Como eu falei, assisti tudo de novo recentemente, a cena do avião, falei, caralho, velho, que massa, que massa. Então, esse aí é o traje, né? Um traje mais de tecido mesmo, que é bem diferente do Super-Homem do Henry Cavill, né? Esse aqui daí é do Cavill. É um negócio esquisito, tem textura, sei lá que porcaria que é essa. Quem que costurou esse traje pra ele, hein? Onde que ele comprou esse traje, velho? Pra pensar um pouquinho sobre isso. Mas aí, né, como ele cobre muito o corpo dele, não tem por exemplo, aqui mostrando o six-pack, que eu duvido que uma roupa dessa aqui seja colado o suficiente pra mostrar o six-pack dele desse jeito. Então deve ser na roupa mesmo, né? Que a gente vê na armadura do Batman, por exemplo, né? Que a armadura do Batman nos filmes já é toda com os gominhos. Teve uns Batman que até mamilo tinha, né? Na armadura. E aqui duvido que seja assim. Mas, e aí, como é que fizeram? Eu não acredito que tô fazendo review das malas do Super-Homem ao vivo ainda, putz grila. Mas e aí, será que eles botaram uma meia lá dentro pra dar mais volume? O que que é? Porque fica estranho, né? Independente de você querer ver essas coisas ou não, mas tem um corpo masculino, né? Usando esse tipo de traje no cinema e tal. É reto o negócio lá, que nem a Barbie, fica estranho, né? Então não é nenhuma questão de reparar. O Raco aqui falou que é um protetor de saco, jogador de futebol americano que usa. Verdade, verdade. Não é só jogador de futebol americano, né? Tem vários esportistas, lutadores também. Eu acho que em MMA o pessoal também usa, porque é proibido, né? Meter um chutão lá nos bagová do oponente. Mas vai que entra um golpe lá e o cara fica aleijado, né? Então tem uns protetor também. Falaram que chama de coquilha. Como que é esse protetor aí? Eu sei que uso, mas nunca vi. É assim mesmo? É acolchoado, ó. Protetor genital masculino. Tipo um sungão, só que acolchoado aqui na frente, né? Aí realmente fica volumoso, mas aí o volume é por causa da espuma aqui do acolchoamento. Tem jeito que precisa usar, né? Um ponto sensível aí, né? E vai que machuca, né? Tem que usar mesmo. Tem um protetor pra cabeça, pro cotovelo, pro joelho, canela e tal. Tem que ter pro ponto fraco também, né? Faz um compilado de todos os bajos de super-heróis. Eita. É o que eu falei, velho. Os outros, eles costumam usar uma borracha, um treco grande e fica diferente, né? O Desnecessariano falou, no caso do homem, quanto mais volume aparenta ter, melhor. Eu não uso nem cueca, gente. Apareceu lá, né, tá marcando, tô nem aí. Mas teve um caso recentemente aí, que num ônibus, uma mulher filmou o cara de barraca armada no ônibus, marcou para um caramba na calça, bermuda, sei lá, que ele tava vestindo, e ela ficou gritando lá, cara aqui, tá de não sei o que, é duro. E o cara, não. Ele tava bem perto dela, aí, tipo, como não filmou antes, não sabia, né, que é uma coisa, pra quem não tem, né, às vezes não sabe como que funciona as coisas, às vezes você tá lá no ônibus, beleza, aí começa a pensar na Dercy Gonçalves, na Hebe Camargo, essas coisas, e o bichinho dá uma animada lá, acontece, velho, acontece, tipo, nem é de tá de sacanagem com os outros, mas assim, quando você tem um pouco mais de idade é um pouco mais difícil de acontecer essas coisas, tá? Mas quando você é novo, tal, isso acontece. Quem nunca ficou em posição de sentido em lugares que você não devia ficar desse jeito? Acontece, né? E aí, tipo, pessoa, né, fica desse jeito, pode tentar disfarçar e tal, mas agora ficar exibindo, ficar assim, sabe? Aí é sério, aí é bem diferente, então tem que ver bem
o que exatamente aconteceu. Pelo que ela falou, o cara tava assediando mesmo, tá? Eu entendi, né? Eu fiquei com a impressão que era a questão de assédio mesmo. Mas a mulher fez maior escândalo, botou a cara dele na internet, botou a mala dele lá e pô, viralizou com uma beleza o negócio. Não vou nem colocar aqui, nem vou mostrar esse vídeo, porque é capaz de perder o canal aí, porque foi meio obsceno mesmo a situação, viu? Pode filmar a mala alheia? Então, né, tem essa questão aí também, né? Tem essa questão aí também. Mas quando ela tava fazendo uma acusação aí, eu já não sei como é que procede. Mas já que a gente tá com esse papo gozado, só pra finalizar, antes que fique muito mais para 18 aí, é que é TV Velbinho, gente. É TV Velbinho, não é TV Velbão. Tá uma moda dos caras fazer harmonização peniana. A gente via, assim, por anos, né? Os últimos anos aí, mulher que ia parar no hospital, acabava até morrendo porque ia fazer preenchimento, lipoaspiração, colocar silicone, essas coisas, né? Procedimento estético. E homem raramente acontecia isso, porque não eram muitos que faziam. Né? Tem uns assim que ia fazer lipo e tal, e às vezes dava BO também, mas era muito raro ver isso. Com mulher era direto, né? Que elas estavam fazendo mais. E, tipo, eu sempre falava, né? Pô, assim, você precisa ir pra faca fazer uma cirurgia, né? Pra problema de saúde, fazer um transplante, sei lá, essas coisas. É complicado, mas beleza, força aí e tal. Mas eu, na minha opinião, né? Pessoa ir pra faca por procedimento estético, velho, é um risco que não vale a pena. Não vale a pena. Que por mais que, não, é uma porcentagem muito pequena de pessoa que tem problema com isso daí. Beleza, é verdade. Mas, velho, vai passar por pós-operatório, tomar anestesia geral, essas coisas, e passar todo esse risco por questão estética. Eu nunca fui muito fã dessas práticas, né? Não que eu critique quem faz, só que eu sempre falo, né, pra não fazer, né? Sempre sou contra fazer mesmo. Mas fez, beleza. Agora, começou com essas modas aí de preenchimento, de harmonização, tá aparecendo um monte de casos de homem aí que tá até perdendo dito cujo por causa disso, né? Que assim, é um procedimento meio caro. O que dá na cabeça da pessoa, velho? O que dá na cabeça da pessoa? Ai, vai ficar maior. Usa o que você tem, caramba! Aprenda a usar o que você tem, pô! O importante é o prazer que proporciona, é isso, né? E tem uns que estão indo em clínicas de qualidade duvidosa para fazer esse procedimento, porque como não vai anestesia, essas coisas, não sei como é que tá a regulamentação, né? E aí tem uns médicos charlatão aí que estão fazendo procedimento mais baratinho e tal, e tá atraindo a galera pra fazer. Mesma coisa que lá da época dos preenchimentos, né, harmonização facial mesmo, que até dentista, velho. Você vai no dentista lá, tá as plaquinhas falando que faz harmonização facial. Beleza, é a área dele, mas será que o dentista que tá fazendo, ele realmente fez uma especialização para fazer esse procedimento? O material que ele tá usando é o material certo para fazer esse procedimento? Mais ou menos isso que tá acontecendo com as harmonizações que estão fazendo aí agora. E esses dias mesmo, saiu uma matéria que o cara perdeu pingola. Perdeu pingola nisso daí, que botou, começou a dar ruim lá e perdeu pingola. Então o cara vai querer ficar com maior e ficar sem nenhum. É isso que dá a ser ganancioso. Não é todo mundo que tem a super mala. Não importa o tamanho da ferramenta, e sim como manuseia. Velho, aquele negócio, você é um carpinteiro, você faz móveis, tá? Você precisa saber fazer os móveis, ok? Se você é habilidoso para fazer os móveis, você vai conseguir fazer um móvel legal com qualquer ferramenta. Mas se você tem uma ferramenta top para fazer o serviço, você vai fazer o serviço um pouco melhor, mais refinado e mais rápido também, né? Você vai conseguir otimizar seu tempo, otimizar seu serviço com uma ferramenta melhor. Se você é um carpinteiro inexperiente e mais tem dinheiro para comprar as ferramentas top,
Você vai saber usar essas ferramentas top? Pode até te facilitar o serviço e você conseguir fazer um pouco melhor, mas não vai atingir aquele resultado todo, entende? Então o que é melhor? Você ser um carpinteiro experiente ou ter as melhores ferramentas? Que um carpinteiro experiente com ferramenta que não seja melhor ainda consegue fazer o serviço, né? O ideal seria os dois, o carpinteiro experiente com as melhores ferramentas, mas nem sempre isso daí se encaixa.